Muito bem, são 8 horas mais 3 minutinhos, 8 e 3 em Diadema. Estamos nós aí com mais um programa Momento Esportivo, começando hoje, dia 5 de setembro de 2017. Já estamos por aqui para o nosso programa de número 48. Programa de número 48, é isso mesmo, produção? Programa de número 48, muito bem. Estamos chegando aí para mais esse bate-papo esportivo aqui na Rádio Estação Brasil. Eu sou Pedro Santos. É um prazer imenso estar com todos vocês, tá certo? Mais uma vez aqui, graças a Deus, com saúde firme e forte, e esperamos que todos vocês estejam aí com muita saúde, paz e alegria para tocarmos o barco, né? Um abraço para o amigo Wellington Souza, grande Wellington Souza, né? É o Wellington, tá curtindo a nossa live aí no Face, hein, Wellington? Pessoal da Aquáticos, torcida organizada do Água Santa, aquele super abraço. O pessoal do Sondo Leopold, né? Sondo Leopold, né? Beleza, aquele abraço. O Emanuel, valeu Emanuel, aquele abraço para você, meu querido. Um abraço aí para toda a galera aí da passagem José Nacor de Melo, aí no bairro do Serraria, tá certo? Beleza, pessoal da Aquáticos, tá falando boa noite, Pedro Santos, e eu, a maior torcida do ABCD Paulista é a Aquático, a maior torcida organizada, né? Beleza, aquele abraço para você. E se você quer se associar a Aquáticos também é muito fácil, tá certo? Ou você vai lá na Rua Capela, número 23, no Jardim Inamar, tá certo? Fica bem próximo aqui o estádio, né? A Arena Inamar, né? Ou você liga lá no 4069-3522, tá bom? 4069-3522 ou no WhatsApp, o 98660-0264, 98660-0264 é o WhatsApp da Aquático. Fale lá com o meu amigo Júlio, tá certo? Júlio César, aquele abraço pra você, Júlio. Amanhã eu vou dar uma passadinha aí pra gente bater um papo e firmar aquela data lá pra gente tá fazendo o programa Momento Esportivo direto ao vivo lá da sede, né, da Aquáticos, tá certo? Em breve, aguarde aí que amanhã eu vou firmar uma data com o Júlio, o presidente do Água Santa, da torcida Aquáticos, tá certo? Pra gente firmar uma data e vamos fazer um programa apresentado direto lá da sede da Aquáticos, tá certo? O programa Momento Esportivo vai ser ao vivo lá da Aquáticos e eu quero uma baita festa nesse dia lá na Aquáticos, hein? Quero todo mundo lá, todos os associados da Aquático, todo mundo pra gente fazer aquela festona, tá bom? Do programa Momento Esportivo lá na torcida Aquáticos, beleza? Tá certo, combinado então, hein? Deixa eu ver se chegou mais alguém por aqui. Eita, chegou um punhado de gente, né? O Theo, beleza, Theo? Aquele abraço pra você, meu querido. Já estou ligadinho, valeu, Theo, aquele abraço pra você, meu rei. O Theo, deixa eu ver quem mais aqui. O Valmir Santos, aquele abraço para você, Valmir Santos. Um abraço aí pra galera, pra toda a galera do União 5 Pontas. União 5 Pontas conectado aqui com a gente também. A Cristina Silva, também junto com a gente aqui no programa Momento Esportivo, tá certo? E olha só, hoje, né, tivemos jogo da Selepa, hein? Seleção brasileira, nossa seleção Canarinha, né? Jogou hoje. Vamos falar daqui a pouquinho sobre o jogo da seleção brasileira e também vamos falar para você também, né, dos outros jogos das eliminatórias sul-americanas e também vamos falar, né, bater um papo hoje sobre a Copa do Brasil. Né, sabemos que está na final da Copa do Brasil e vamos ter o primeiro jogo da Copa do Brasil, hein, galera? Tá certo? Daqui a pouquinho, tudo isso e muito mais para você logo após a nossa janela publicitária. Segura aí que eu volto já. Pedro Santos Locuções. Produzimos e gravamos vinhetas comercial para rádio, TV e carro de propaganda. Fazemos locuções
Soluções em lojas, transmissões de jogos, shows e eventos em geral ao vivo, divulgações em rádios e carro de som. Tudo que você precisa para que sua empresa, comércio, produto ou marca de qualidade chegue ao seu cliente está aqui. Pedro Santos Locuções. Nossa satisfação é o seu sucesso. Ligue agora e marque uma visita com um de nossos representantes. Telefones 954392511 ou 947760957. Rádio Nextel 107 asterístico 19866. Pedro Santos Locuções, para você sair na frente da sua concorrência. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Vem aí mais uma jornada esportiva na Rádio Estação Brasil. A bola rola pelo Campeonato Brasileiro da Série B, direto do estádio Serra Dourada, em Goiânia, para Goiás e Paraná Clube. É nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, às 7h30 da noite. Estação Brasil, aqui o futebol tem mais emoção. É isso aí, a jornada esportiva dessa semana, tá certo? Vocês viram aí, né? Temos, além de Água Santa e além de Portuguesa Santista e Água Santa, que nós vamos transmitir no domingo, às 10 da manhã, vamos transmitir também amanhã, tá certo? Inclusive, amanhã não teremos a apresentação do programa Momento Esportivo, tá certo? Teremos jogo da Série B do Brasileirão. Vamos transmitir para todos vocês o Goiás, que vai enfrentar o Paraná Clube, tá certo? O Paraná Clube, que é o time atual, né, do Richard. Lembra, né? O goleirão Richard, quem não lembra, né? O torcedor do Netuno lembra perfeitamente. Inclusive, ele pertence ainda ao Água Santa, né? O Richard, que está lá no Paraná Clube. Então, amanhã vamos transmitir para você mais uma partidaça da Série B do Campeonato Brasileiro entre o Goiás e o Paraná Clube, tá certo? Amanhã. E na sexta-feira, não está nessa vinheta que foi gravada, mas na sexta-feira nós vamos transmitir uma importante partida de futebol da segundinha, né? O Paulistinha, tá certo? Segunda divisão do Campeonato Paulista, que inclusive já está na sua fase semifinal, tá certo? É a fase semifinal, que nós temos aí os 4 times que estão na fase semifinal, inclusive entre esses 4 nós temos um time aqui do ABCD, que é o São Bernardo, né? O Vovozão, o Esporte Clube São Bernardo, que está aí na semifinal, e nós vamos fazer a transmissão desse jogo na sexta-feira, às 7 da noite, que é o primeiro jogo, o jogo de ida, né? O São Bernardo vai lá a Osasco enfrentar o time local, o Osasco Futebol Clube, tá certo? Primeiro jogo aí, então, das semifinais. Vamos lá com a torcida, a seleção brasileira, a Rádio Estação Brasil tá junto com o Esporte Clube São Bernardo, com certeza, nessa reta final aí do Campeonato Paulista da segunda divisão. Nós vamos transmitir às 7 da noite, então, Osasco e Esporte Clube São Bernardo. Então temos transmissão na quarta-feira, né, com o jogo entre o Goiás e Paraná, amanhã, tá certo? Na sexta-feira tem a transmissão do Osasco e São Bernardo, Esporte Clube São Bernardo, e no domingo às 10 da manhã, né, a Portuguesa Santista enfrentando o Água Santa. Então, 3 jogos, né, para você curtir aqui na Rádio Estação Brasil esta semana, tá certo? Aqui o esporte tem muito mais emoção. Rádio Estação Brasil, a rádio do coração. 20 horas mais 13 minutinhos.
20 horas e 13. Deixa eu estar mandando um abraço aqui para a galera que está chegando, né? O Candan, alô Candan, aquele abraço para você, meu rei. O Sérgio Alves, aquele super abraço. Paulo Roberto, valeu Paulo. O Sérgio Alves está dizendo boa noite, Pedrão. Boa noite, Sérgio. Tamo junto, meu querido. Paulo Roberto, boa noite, rapaziada. Beleza, Paulo Roberto, tamo junto. Juarez Silva, aquele abraço para você. O Varley Júnior e a Francisca Francilene, um abraço para você também, Fran. Beleza? Um abraço para todos vocês que estão aí junto com a gente na nossa live e também no nosso aplicativo, né? O Gilvando Rodrigues acabou de chegar agora, hein? Gilvando, beleza, meu querido? Tá lá na Schmidt ainda? É o líder de segurança da Schmidt Segurança, né? E, olha, teve pessoas que passaram o WhatsApp me perguntando por que é que eu falo muito nos ouvintes e às vezes deixo de falar do futebol para falar dos ouvintes, né? Ô Pedro Santos, fala mais de futebol e tal. Não, negativo, tá? Eu discordo com isso aí pelo seguinte, porque eu tenho satisfações a dar para os meus ouvintes, tá? Eu tenho satisfações a dar para os meus ouvintes. Eu amo meus ouvintes e é por causa dos ouvintes que essa programação está no ar. Não é por causa de São Paulo, de Água Santa, de Corinthians, de qualquer time que seja, não, né? Não é time, não é equipe que mantém o programa no momento. São os meus ouvintes. Então eu falo sim, eu falo em todos que estiverem, que entrarem, que eu ficar sabendo que estão ouvindo o programa, eu mando alô, mando abraço, mando boa noite, paro, né? Se eu estiver falando do campeonato, eu paro para mandar o meu abraço a todos os meus ouvintes, porque são eles que seguram a minha programação, são vocês que fazem o sucesso da minha programação aqui na Rádio Estação Brasil. Eu tenho muita satisfação a dar aos torcedores, aos ouvintes, tá certo? Tá explicado então, né? Agora sim, vamos falar de futebol, vamos falar de campeonato e vamos falar da seleção brasileira que jogou hoje mais uma partida válida pelas eliminatórias sul-americanas, né? O Brasil, a seleção brasileira, jogou, né, hoje com a Colômbia e, como todos sabem, que empatou em 1-1, né? Se você estava trabalhando, não ouviu o jogo, não assistiu o jogo, a nossa seleção brasileira empatou com a Colômbia, né? A vice-líder Colômbia empatou em 1-1. Com a liderança das eliminatórias sul-americanas já garantida, a seleção brasileira voltou a campo nesta terça-feira, dia 5, para duelar com a Colômbia, vice-líder, em Barranquilha, no estádio Metropolitano Robert Meléndez. O duelo entre os líderes terminou empatado em 1-1. O gol brasileiro foi marcado pelo atacante William, no último minuto do primeiro tempo. Vindo de 9 vitórias e um empate nas últimas 10 rodadas, a seleção brasileira continua liderando com muita folga. São 37 pontos conquistados em 16 partidas. O Brasil fecha a participação nas eliminatórias contra a Bolívia e o Chile em outubro, tá certo? Jogando em casa, a Colômbia tentou pressionar, mas o Brasil valorizou a posse de bola e criou as principais chances do primeiro tempo. Aos 3 minutos, Paulinho apareceu como elemento surpresa e aos 22 como elemento surpresa e quase marcou de cabeça. Aos 16 minutos, Fernandinho foi travado na hora do chute. James tentou responder aos 22 minutos e parou nas mãos do Alisson. Aos 27 minutos, Firmino teve a principal oportunidade de abrir o placar. Bateu colocado, mas Espina evitou o gol brasileiro com as pontas dos dedos. Aos 32, Neymar puxou o contra-ataque, invadiu a área e também assustou. Já nos acréscimos, William recebeu do camisa 10 e de primeira acertou o ângulo do goleiro colombiano. Um golaço que inaugurou o marcador. 1-0 Brasil. Em vantagem, a seleção brasileira controlou as ações na volta do intervalo, mas
foi a Colômbia que balançou as redes e empatou a partida aos 10 minutos com Falcão Garcia, de cabeça. Com o gol, os colombianos tentaram pressionar e acertaram a trave em cobrança de falta de James Rodrigues. O Brasil respondeu com Firmino aos 16 minutos, mas Espina segurou firme o cabeceio do atacante. No lance seguinte, Paulinho soltou a bomba e assustou de fora da área. Também de longa distância, Neymar arriscou aos 33 minutos e a bola saiu à direita. Na reta final, as equipes foram em busca da vitória, mas o empate persistiu até o final do jogo. 1-1 foi o resultado final e assim a seleção está se mantendo invicta nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. A seleção brasileira entrou em campo com Alisson, Dani Alves, Thiago Silva, depois entrou o Rodrigo Caio, Marquinhos e Felipe Luiz, Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto. Depois, no lugar do Renato Augusto, entrou Felipe Coutinho. William, Roberto Firmino, depois o Gabriel Jesus entrou e Neymar no ataque. Técnico Tite, grande professor Tite, está aí, 1-1. Até então foi um bom resultado, né? Já que o Brasil jogou fora. Mas quem acompanhou a partida viu que não foi, mais uma vez não foi, vamos ser sinceros, né? Mais uma vez não foi uma boa partida, na minha opinião, né? Uma boa partida da seleção brasileira não foi, né? Certo que jogou com uma grande seleção, né? Jogou com a seleção que, inclusive no ver do Tite também, ao lado do Brasil, é a melhor seleção das eliminatórias sul-americanas, né? Brasil e Colômbia, eu também concordo com o Tite que a Colômbia, depois do Brasil, é a melhor seleção aí também dessa eliminatórias sul-americanas, né? Bom, a classificação por enquanto está o Brasil em primeiro lugar com 36, a Colômbia em segundo com 25, o Uruguai vem em terceiro com 24, em quarto o Chile com 23 e também a Argentina com 23 vem em quinto lugar, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem a tabela direitinho, vamos lá, aqui tem a tabela completa, né? Então tá aí a Argentina em sexto lugar com 23 também, mesma pontuação do Chile. Em sétimo lugar o Paraguai com 21, oitavo o Equador com 20, nono lugar a Bolívia com 13 pontos ganhos e em décimo a Venezuela que tem apenas 7 pontos ganhos, tá certo? Neste momento tá rolando o jogo aqui, deixa eu ver, não tá rolando mais, acabou já? Acabou, Bom, daqui a pouquinho nós teremos o jogo entre a Argentina e a Venezuela, e a Argentina precisando vencer, né? Mas se também não vencer a Venezuela jogando em casa, né? Aí fica difícil para a Argentina, não é verdade? A Argentina precisa ganhar esse jogo para poder estar aí sonhando aí com a classificação para a próxima Copa do Mundo. Não tem como não vencer essa partida, né? Argentina e Venezuela começa às 8h30, daqui a pouquinho, portanto, está começando o jogo entre Argentina e Venezuela, e até o final do programa nós vamos mantendo você, meu amigo ouvinte, informado do jogo entre Argentina e Venezuela, tá certo? Às 9 da noite nós teremos o Paraguai jogando contra o Uruguai, e nesse jogo aqui também a Argentina com certeza vai torcer para o Uruguai, né? Para que o Paraguai não ganhe. Se o Paraguai vencer o Uruguai, a situação vai ficar ainda mais difícil para a Argentina, porque o Paraguai passa, né, o Paraguai passa à frente da Argentina, vai a 24 pontos ganhos, né, e passa à frente da Argentina. Então, mais uma necessidade para a Argentina estar vencendo o jogo a partir de hoje em casa, jogando contra a Venezuela. Terminou já a Bolívia, venceu o Chile pelo placar de 1-0, o jogo foi às 5 da tarde, né? Bolívia e Chile, Bolívia 1-0. O Equador perdeu em casa para o Peru, né? O jogo foi
às 18 horas, acabou agora há pouco, portanto, né, o Equador perdendo em casa para a equipe do Peru. Tá complicado a situação do Equador, hein? Perdeu para o Peru. Peru que está aí na 4ª colocação, né? Foi uma importante vitória para o Peru fora de casa e está aí na zona de classificação desse grupo aqui da Sul-Americana, né? E essas aí são as eliminatórias, tá certo? Daqui a pouquinho começa mais partida aí, daqui a pouquinho às 20 horas e 30 minutos, começa aí então a Argentina, a desesperada Argentina, correndo atrás da sua classificação. A Argentina que nessas eliminatórias aí tá aquém, né? Tá aquém do que a gente costuma ver da Argentina, tá certo? Então um abraço aí para toda a galera de Indaiatuba, hein? Pessoal lá do Theo, meu amigo Theo Carlos, todo mundo lá em Indaiatuba, ligadinhos no programa Momento Esportivo. Um abraço a você, Theo. Um abraço a toda a galera aí de Indaiatuba, beleza? Bom, falamos aí das eliminatórias, são 20 horas mais 24 minutinhos, 8 da noite e 24 minutos. Gente, na quinta-feira, depois da manhã, portanto, quinta-feira, feriadão nacional, teremos o grande jogo aí, o primeiro das finais, tá certo? O primeiro jogo da final da Copa do Brasil, jogaço aí entre Flamengo e Cruzeiro, hein? Esse jogo aí, olha, vai ser de arrepiar cabelo de careca, não vai não? Mengão, primeiro jogo no Maracanã, tá certo? E o segundo jogo vai ser decidido lá em Minas Gerais, lá no Mineirão, né? Então o Flamengo vai ter que fazer a diferença, na quinta-feira lá no Maracanã, né? Porque o Cruzeiro lá no Mineirão, e tem outra coisa, aí o Cruzeiro tem muita tradição. Você sabe que o Cruzeiro é um dos times mais tradicionais em Copa do Brasil, hein? Ao lado do Grêmio, é o time que mais venceu, que mais conquistou Copas do Brasil, tá certo? Então o Flamengo que se cuide contra o Cruzeiro, porque o Cruzeiro, a Raposa de Minas Gerais, tem muita experiência em Copa do Brasil. O Cruzeiro aí, né, do nosso amigo Gerson, né, o Gerson que mora lá no bairro do Serraria, juntamente com a sua esposa, a nossa colega Dona Magda. Oi, Dona Magda, um abraço, né? Também a pequenina Yara, beleza? Galera lá, família toda cruzeirense, né? E aqui em São Paulo é Santos, mas lá em Minas Gerais, cruzeirenses, são cruzeirenses fanáticos, né? Então um abraço para você, Gerson, para Magda, tá certo? Vamos ver, né? Então o Flamengo tem que se cuidar com o Cruzeiro. Cruzeiro, um time muito tradicional em Copa do Brasil e com certeza vai querer conquistar mais um título para igualar as quantidades de título do Grêmio. Se eu não me engano, atualmente o Grêmio tem 5 títulos de Copa do Brasil e o Cruzeiro tem 4. Então, ou um tem 6 e o outro tem 5. Mas eu acho que é 5-4 em títulos de Copa do Brasil. E se o Cruzeiro vencer, se o Cruzeiro levar a Copa do Brasil desse ano, vai igualar com o Grêmio em títulos de Copa do Brasil. E com certeza o Grêmio tem esse objetivo. E o Flamengo tem, é claro, também. O Flamengo tem peso, né? Tem peso de camisa. É o time de maior torcida no Brasil, né? É o Flamengo, né? O time de maior torcida no Brasil. É isso mesmo, né? O Corinthians vem em segundo, mas o Flamengo, em todo o Brasil, é o time que tem mais torcedores. Então é um time que tem peso, que tem tradição em jogos brasileiro, internacional, a nível internacional. Vai ser um jogaço, vai ser um jogo muito disputado, muito bonito, vai ser um jogo bacana de se assistir. Esse jogo eu não quero perder por nada, hein? Flamengo e Cruzeiro, primeiro jogo aí das finais da Copa do Brasil. Aliás, chegou às finais da Copa do Brasil realmente quem mereceu chegar. Realmente não tem como negar que foram as duas equipes que desenvolveram o melhor futebol, que apresentaram o melhor futebol na Copa do Brasil. Em outros campeonatos, não sei, é outra situação. Mas na Copa do Brasil, foi o Flamengo e o Cruzeiro, né, realmente que se destacaram mais, né?
Então vai ser um grande jogo, um jogaço, tanto o primeiro quanto o segundo jogo, né? Mas é assim, o Flamengo, por jogar em casa, tem que fazer o resultado nesse primeiro jogo, no dia 7 de setembro, tem que fazer o resultado para poder viajar no próximo dia 27, né? Lá para o Mineirão, mais tranquilo, né? Mais suave, para tentar pelo menos um empate lá, né? Agora lembrando também, tá? Vamos lembrar que as finais da Copa do Brasil não tem mais o critério de gols marcados fora, tá? Então esse critério aí na final não tem. Não tem essa de quem marcar gol fora, né? Não. Se for 2-1, né? Se for, vamos supor aí, 3-1 para o Flamengo, né? E lá em Minas Gerais for 2-0 para o Cruzeiro, diferença de 2 gols dos 2 jogos. E não é porque o Cruzeiro marcou um gol fora que vai se classificar. Vai para os pênaltis, tá certo? Vai para os pênaltis. Se for a mesma diferença de gols, se for devolvido o mesmo placar com a mesma diferença de gols, vai para os pênaltis no segundo jogo, tá certo? Então não tem o critério de gols marcado fora, tá certo? Então se for empate, meu amigo, vai para os pênaltis. Não vai ter moleza não, é pênalti, tá certo? Beleza? Então vamos lá. É Copa do Brasil chegando na sua reta final. Dalvani Prates acabou de chegar agora na nossa live. Um beijaço para você, Dalvani. Um abração para o meu compadre Pedro Miranda, que está lá em Fortaleza, né, na linda capital do Ceará, curtindo a nossa programação. O Gilberto Pinheiros, aquele abraço para você, Gilberto Pinheiros. Muito obrigado aí pela sua audiência, tá certo? Bom, falamos aí das eliminatórias, falamos da Copa do Brasil, né? E agora eu quero trazer para você aqui, deixa eu ver aqui mais um assunto, né? Hoje não temos o Felipe Osborio, hoje dando aquela força pra gente e trazendo aí as matérias, né? As importantes matérias do Felipe Osborio. Eu acho que o Felipe Osborio, nosso correspondente, aproveitou esse forte calorzão que tivemos aí em todo o Brasil, né? Quase todo o Brasil hoje. Eu acho que o Felipe Osborio aproveitou esse calor e se mandou para a praia, hein? Porque o Felipe Osborio tem muito, né? Né, Felipe Osborio? Eu acho que foi curtir, né? Foi curtir a família na beira da praia, aquela coisa toda, né? Eu não posso, né? Eu sou pobre, né? Não tenho dinheiro, mas o Felipe Osborio, com certeza, né? Pegou a família e foi para a beira da praia, então hoje não apareceu aqui com a gente, né? Deixa eu mandar um abraço também para o meu amigo Bira, né? Nosso repórter, que faz parte também da equipe Bola de Ouro, né? O Bira está curtindo a programação. Alô, Bira, dá um abraço aí no Francisquinho, viu? Francisquinho não larga o Bira, né? Onde o Bira vai, o Francisquinho tá também, né? Francisquinho e o Bira que é nosso repórter de campo da equipe Bola de Ouro e vai estar lá na Baixada Santista no próximo domingo com o jogo Portuguesa Santista e Santos, né, Bira? Um abraço para você. É isso aí, Adriano Santos, um abraço para você, meu irmão. Acabou de chegar aí agora também o Adriano Santos. Boa noite, Pedro Santos, tamo junto. Tamo junto sim, com certeza, meu amigo Adriano Santos, que é lá de Sobral, né, Adriano? É Sobral lá no Ceará, é isso? Meu amigo Adriano Santos, lá de Sobral, nosso representante lá de Sobral, no estado do Ceará, tá certo? Vamos lá, gente, deixa eu ver aqui, abrir aqui a programação da segundona, já falamos, Campeonato Paulista da segunda divisão, e agora vamos falar aqui do brasileiro da Série A, produção, é isso? Temos jogo aí depois de um final de semana. Opa, Júlio César, um abraço para você, meu irmãozinho.
Júlio César, presidente da torcida Aquático, chegando aí com a gente também. Depois de um final de semana aí sem rodada do Brasileirão da Série A, né, um final de semana aí que não teve, a não ser o jogo que foi da 20ª, adiado, né, da 22ª rodada entre Grêmio e Sport, que foi no sábado. Não tivemos mais outros jogos, né, a rodada número 23 vai acontecer apenas agora, né, no próximo dia 9 começa. Então você que tem o seu time no Cartola, já escalou o time do Cartola? Já? Tá escalado? Cuidado, hein? Não perde, hein? Não esqueça de escalar o seu Cartola. O meu eu não escalei ainda, mas vou estar escalando o meu Cartola para a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter no sábado, às 4 da tarde, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Né? Jogo difícil aí pro Cartola também, hein? Vai ter coragem aí de colocar jogadores nesse jogo aí? É meio complicado, hein? Hã? Será que o Atlético vai se firmar? Ou será que o Atlético não vai aguentar a pressão do porco? Como será que vai ficar, né? Atlético Mineiro e Palmeiras. Jogo difícil para ambas as equipes, né? O Atlético Mineiro jogando em casa, no Independência, é muito forte, mas o Palmeiras, sabe como é que é, né? Time grande, tem peso de camisa, tem peso na camisa. Palmeiras também, a exemplo do Atlético Mineiro disputado. Ele não tem favorito aí, né? Não tem favorito entre Atlético Mineiro e Palmeiras, Mineiro e Palmeiras, né? Não tem zebra aí. Teremos também às 18 horas do sábado o Vasco da Gama enfrentando o Grêmio. Olha só, hein? Vasco da Gama enfrentando o Grêmio. Eu não tenho coragem de apostar no Vasco da Gama não, hein? Me desculpem aí, o senhor Eurico Miranda e torcedores do Vasco. Me desculpem meus amigos cariocas, torcedores do Vasco, mas na situação que está o Vasco, eu não teria coragem de apostar no Vasco nesse jogo não, contra o Grêmio, às 18 horas, lá em São Januário, hein? Jogão duro, hein? Mas tem muitas equipes aí torcendo para o Vasco, né? Vamos ver o que vai dar. Às 7 da noite do sábado, é a vez do São Paulo receber lá no Morumbi a Macaca. A Macaca aí que deu uma caída, né? Macaca caiu do galho e não conseguiu subir novamente. Então a Macaca enfrentando aí mais um jogo difícil contra o São Paulo, apesar dos pesares. O São Paulo está lá embaixo, na zona de rebaixamento, mas o São Paulo é um time perigoso, é lógico, no Morumbi, não deixa de ser. E principalmente depois da chegada do Hernandes, né? O Hernandes chegou e deu uma melhorada nesse time do São Paulo. Deu uma boa melhorada. Melhorou muito a qualidade e o poderio do tricolor paulista. Apesar de ainda estar lá embaixo, mas depois do Hernandes, o time melhorou muito. E eu acho que o São Paulo tem condições de superar a Macaca neste sábado às 7 da noite. Só que tem que ter cuidado, porque a Macaca é cheia de querer aprontar contra time grandes, né? A Macaca é cheia de querer aprontar contra time grande e pode querer azedar o pé do frango pro lado do tricolor paulista, hein? Mas, na minha opinião, aí o São Paulo, com certeza, eu apostaria no São Paulo, né? No domingo, nós teremos às 11 da manhã o Atlético Paranaense enfrentando o Coritiba, o Coxa. Olha só, o clássico paranaense, hein? Grande clássico paranaense entre Atlético Paranaense e Coritiba, né, na Arena da Baixada. Eu apontaria como favorito o Atlético Paraná, né, porque a situação atual do Atlético Paraná, em primeiro lugar, a situação atual do Atlético Paraná é melhor, e o Atlético está jogando nos seus domínios diante da sua torcida, né? Mas é clássico, né? E é como eu sempre falo, clássico não tem favoritismo, né? O Coritiba, o Coxa, não está lá fazendo uma grande campanha, mas ao enfrentar o seu arquirrival, o Atlético Paraná, é lógico
que vai se superar. É lógico que os jogadores vão colocar o coração na ponta da chuteira, né? Então é clássico. Mas eu ainda coloco o Atlético Paraná como uma ligeira vantagem, né? Vamos lá. Às 16 horas, às 4 da tarde do domingo, né, teremos bastante clássico, hein? Clássico paranaense, clássico paulista e teremos também um clássico carioca, que daqui a pouco eu vou estar falando. Então falei aí do clássico paranaense. Às 16 horas teremos o clássico paulista, entre os dois alvinegros, Santos e Corinthians, direto lá da Vila Belmiro. Esse jogo aí, na verdade, né? Na verdade, deveria ser no Pacaembu, né, gente? Esse jogo, com certeza, deveria ser no Pacaembu, mas Pacaembu parece que está com as pendências, está com as tretas lá entre prefeitura, né? Alguém querendo terceirizar, não sei, está uma novela lá no Pacaembu, que eu não sei direito aí, né? Eu sei que tem alguma coisa lá que está impedindo que as equipes mandem seus jogos lá, e principalmente o Santos, quando, de vez em quando, em vez de mandar os jogos na Vila, manda no Pacaembu. E o Santos, quando joga no Pacaembu, se dá muito bem. O Santos, que aqui em São Paulo tem mais torcedores do que propriamente lá em Santos, né? Lá em Santos, o Santos não tem muita torcida. O que predomina lá na Baixada Santista é a torcida do Corinthians, por incrível que pareça. Lá em Santos, no território do Peixe, a torcida que predomina lá é a torcida do Corinthians, né? E aqui em São Paulo, e Corinthians, grande clássico, com certeza. O Corinthians está nessa fase, né? Nessa fase belíssima desse ano no Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o Santos, jogando lá na Vila Belmiro, é muito difícil de ser batido. Então vai ser mais um jogaço, mais um grande clássico do futebol brasileiro, mais um super jogo do Campeonato Brasileiro desse ano, Santos e Corinthians, às 4 da tarde do domingo. No mesmo horário, nós teremos o Vitória da Bahia enfrentando o Fluminense. Vitória que está ali naquela, situação meio desagradável da tabela e precisa adquirir pontos, principalmente jogando em casa, né? Tem que fazer valer o seu mando de jogo se não quiser cair para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. É o Vitória que está ali, está lutando para não cair, né? Vai jogar em casa, precisa vencer o Fluminense, né? Se não quiser cair. Então eu acho que o Vitória vai querer aproveitar esta oportunidade de estar jogando diante da sua torcida contra o tricolor das Laranjeiras, mas vai ser um jogo difícil para o Vitória, hein? Vai ser um jogo muito difícil para o Vitória. Teremos também às 4 da tarde, depois de uma goleada inesperada, que tomou do Grêmio, lá na Arena Grêmio, o Clube Esporte Recife vai enfrentar o Avaí lá na Ilha do Retiro, né? Com certeza o Vanderlei Luxemburgo, sabemos, né, como que é o técnico Vanderlei Luxemburgo. Depois dessa goleada de 5-0, depois dessa entrevista que o Vanderlei deu, depois, após o jogo, né, a entrevista, a coletiva que ele deu, falando que estava envergonhado dos seus comandados. Eu vou te contar uma coisa, imagina o que o Vanderlei não falou para esses jogadores nos vestiários, né? Então, nos treinamentos, os jogadores devem ter ouvido horrores, né, do Vanderlei Luxemburgo. E vão para cima do Avaí escaldados, vão para cima do Avaí com a cabeça inchada, né? E vão querer mostrar que para eles o campeonato não acabou, né? Também não pode deixar, né, a moral cair, não pode deixar a crista cair por causa da goleada sofrida pelo Grêmio. Jogou contra o Grêmio lá na Arena Grêmio. Tá certo que 5 também é demais, né, gente? 5 também, vou te contar uma coisa, hein? Mas
levantar a cabeça, né? Clube Esporte Recife. Contra o Avaí, que também não vem muito bem, tá lá embaixo também, mas times, cuidado hein, Esporte, que time que tá lá na zona de rebaixamento, os times que estão lá no buraco negro, são perigosos, hein? Não tem nada a perder. Então tem que entrar concentrado. Vamos ver, vai ser um bom jogo também, né? Agora, falando em clássico, vamos aí a mais um clássico. Dessa vez, o clássico carioca, que vai ser no domingo, às 7 da noite. O Botafogo, mais uma vez, enfrentando o Grêmio. Aliás, desculpa. O Botafogo carioca, mais uma vez, enfrentando o Flamengo, lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Jogaço de bola também, com certeza, uma grande partida de futebol, esse jogo aí entre Botafogo e Grêmio no domingo, às 7 da noite, né? Já finalizando o domingo, nós vamos finalizar com chave de ouro, esse jogaço aí entre Botafogo e Flamengo. O Flamengo que está com 35 pontos ganhos e o Botafogo com 30 no G6, né? O Botafogo que está em sétimo vai querer jogar para ganhar do Flamengo para poder entrar novamente no G6, no G6, na zona de classificação para a Libertadores. E o Flamengo, em contrapartida, vai querer se manter, né? O Flamengo que está na quinta colocação com seus 35 pontos ganhos. Então vai ser um jogaço, com certeza. Vai ser um querendo comer o outro, né? Tá aí, mais um jogaço aí, fechando com chave de ouro, né? Teremos também no mesmo horário a equipe da Chapecoense, que vai receber o Cruzeiro em casa, né? Chapecoense recebendo a Raposa em casa pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai dar, né? O Cruzeiro que tem jogo importante nessa quinta-feira pela Copa Libertadores, né? Pela Copa do Brasil, desculpa. Pela Copa do Brasil. Eu acho que esse jogo aí deveria ter mandado ele para segunda-feira, né? Já que tem essa aí de ter jogo na segunda-feira, jogo que nós vamos ter segunda-feira é o Atlético Goianiense e Bahia. Então, isso seria uma medida inteligente, né? Já que o Cruzeiro vai jogar na quinta-feira pela Copa do Brasil, né? Por que não mandar o jogo do Cruzeiro na segunda-feira, né? Acho que a CBF comeu bola, hein? A CBF comeu bola. Né? Apesar que tem um Flamengo também, né? Vai o Flamengo jogar contra o Cruzeiro. O Flamengo jogar contra o Cruzeiro na quinta-feira. Então, para o Flamengo e o Cruzeiro, vai ficar meio difícil, mas ia dar mesmo também, né? Jogar o Cruzeiro para segunda-feira, mas ficava, de qualquer maneira, o Flamengo para domingo. Então, ia aliviar um lado e ia ser injusto com outro time, né? Ia ser justo com um time, injusto com outro. Tá certo a CBF, né? Não tomar partido nem de um lado, nem de outro, né? Bom, falei para você, às 19 horas também, Chapecoense e Cruzeiro. Esse jogo aí, a Chapecoense pode também, né, querer partir para cima do Cruzeiro e aproveitar o seu mando de campo. E o Cruzeiro, será que o Cruzeiro vai entrar com o time titular nesse jogo aí, contra a Chapecoense? Né? Precisa ver, né, como o Cruzeiro vai estar, né? Vamos ver como é que o Cruzeiro vai estar. Mas enfim, eu acho que a Chapecoense pode querer engrossar para o lado do Cruzeiro, apesar que a Chapecoense está meio, né, parece que está desconcentrada, não está muito concentrada nesse campeonato brasileiro, né? Mas a Chapecoense jogando na Arena Condá não deixa de ser perigoso. Na segunda-feira, aí sim o encerramento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, às 8 da noite, o Atlético Goianiense jogando contra o Bahia. Atlético Goianiense e Bahia. É hora do Atlético tentar fazer alguma coisa para mudar a situação, né? É hora do Atlético tentar alguma coisa para mudar a situação, apesar que agora
Eu acho que a vaca já foi pro brejo, pro Atlético Goianiense, hein? E eu apostaria nesse jogo aí, eu aposto no Bahia, hein? Eu aposto no Bahia. Nesse jogo de segunda-feira, entre Atlético Goianiense e Bahia, lá no Olímpico, em Goiânia, eu aposto no Bahia. Eu acho que o Bahia vai surpreender e vai conseguir vencer o Atlético na próxima segunda, às 8 da noite. Tá chegando um cruzeirense aí, o Richardson. Richardson, torcedor do Cruzeiro, torcedor da Raposa, né, Richardson? E aí, Richardson, na Copa do Brasil, a Raposa, na sua opinião, vai conseguir surpreender o Mengão? Será, Richardson? Aquele abraço para você, Richardson. Seja bem-vindo aqui à nossa programação de esportes da Rádio Estação Brasil. É o programa Momento Esportivo, hoje, dia 5 de setembro de 2017. Nesse momento são 8 da noite, mais 49 minutos. 8h49. E esta semana tem feriado, hein, gente? Tem feriado, hein? Bom, gente, a Série B do Brasileirão, né? Tá tendo rodada também, inclusive a rodada de número 23 também, né? Tivemos aí a abertura da rodada de número 23 na segunda-feira, ontem, às 20 horas, 8 da noite, né? O Guarani empatou em 0-0 com Vila Nova de Goiás. Guarani aí também, eu vou te contar uma coisa, não ganha mais de ninguém, né? Tá complicado aí o Guarani, hein? Que coisa, hein? Diretoria tentou fazer alguma mudança, mudou comissão técnica, mandou embora alguns jogadores, né? Tá, o Bugre de Campinas, que pena, né? Lamentável aí, porque a gente tava com esperança de ver o Bugre, o Guarani de Campinas, disputando o mesmo campeonato com o seu arquirrival lá de Campinas, a Ponte Preta, né? E parece, será que vai dar certo? A não ser que a Ponte Preta caia, né? Para a Série B. Ponte Preta que também tá numa pendenga, uma pindaíba desgraçada na Série A também, né? Será que a Ponte cai ou será que o Guarani sobe? Eu acho que tá mais fácil a Ponte cair para a Série B do que o Guarani subir para a Série A, hein? Vamos ver aí, né? Quarta-feira, amanhã, teremos na Série B a sequência da 23ª rodada, às 7h30 da noite. Jogo que vai ser transmitido aqui pela Rádio Estação Brasil. 7h30 da noite, Goiás enfrentando o Paraná Clube, né? Goiás e Paraná Clube. Paraná, o time do goleiro Richard, aqui do Água Santa, né? Que está emprestado lá para o Paraná, tá bom? Então, amanhã, fique ligadinho aqui na Rádio Estação Brasil, que você vai acompanhar esse jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B entre Goiás e Paraná, tá certo? Às 9h45 nós teremos o Lanterna Náutico enfrentando o Brasil de Pelotas. Na sexta-feira, às 7h15, o Boa enfrenta o Figueirense. Às 9h30, o Paysandu pega o América Mineiro. No sábado, dia 9, às 4h30 da tarde, o Criciúma joga contra o Luverdense. O Londrina enfrenta o Ceará. O Juventude de Caxias pega o Internacional. Às 7 da noite, o ABC de Natal pega o Santa Cruz. E o CRB das Alagoas enfrenta o Oeste aqui de São Paulo. Classificação da Série B. Em primeiro lugar, o Internacional com 42 pontos. Em segundo, o América Mineiro com 41. Terceiro, o Vila Nova de Goiás com 39. Em quarto, o Ceará está com 37 pontos ganhos. Em quinto lugar, o Paraná, hein? O Paraná do goleiro Richard está em quinto lugar com 34 pontos. Em sexto lugar, o Juventude de Caxias com 34 também. Em sétimo, o Guarani de Campinas com 32. Com 32 também. Em oitavo, o CRB das Alagoas. Em nono lugar, o Boa com 31.
com os mesmos 31 em décimo o Criciúma, e com 31 também em 11º o Oeste. Com 30 pontos nós temos em 12º o Brasil de Pelotas e em 13º o Londrina. Em 14º com 27 pontos ganhos o Paysandu, com 27 também em 15º o Luverdense, e batendo na porta do buraco negro em 12º o Goiás, com 25 pontos ganhos. Aí vem o Z4, a zona de rebaixamento, com o 17º lugar o Figueirense com 24 pontos. O Santa Cruz em 18º com 23. O Náutico em 19º com 17. E o ABC de Natal em 20º lugar com 16 pontos ganhos. Aí a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa eu mandar um beijão aqui para Adelaide, minha amiga Adelaide, acabou de chegar aqui na nossa live. Adelaide, beijão para você, minha querida. Ela que nós trabalhamos juntos aí numa empresa, né? Simpatia de pessoa, gente boa demais, a Adelaide. Seja bem-vinda aqui na nossa live, viu, Adelaide? Nossa programação ao vivo aí através do Face. São 8 horas mais 55 minutinhos. Não dá tempo de mais nada, né, gente? Só dá tempo de, olha, agradecer a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigada pela audiência, tá certo? Você que está aí na nossa live, através do nosso Face. Você que está ouvindo através do nosso aplicativo e também através do nosso endereço eletrônico em www.radioestaçãobrasil.top, tá bom? Conheça as nossas páginas sociais, tá certo? Visite as nossas páginas sociais, as páginas sociais da Rádio Estação Brasil. Rafael, aquele abraço para você, muito obrigado aí pela sua visita. Acabou de chegar agora o Rafa, né? Rafael, aquele abraço. E esse vídeo, gente, esse programa, tá bom? Se você quiser ver novamente, tá bom? A hora que você quiser ver novamente, vai estar no YouTube, tá certo? No nosso canal do YouTube, tá bom? Vai lá no YouTube e coloque lá em pesquisa Estação Futsal, tá bom? Vai estar lá no nosso canal e o nome do canal é Estação Futsal. Vai estar lá, tá bom? Então os programas, todos os programas que você quiser rever, programa Momento Esportivo, tá lá para você rever no nosso canal do YouTube, tá bom? Estação Futsal. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela forte audiência e até quinta-feira com o programa Momento Esportivo. Amanhã não teremos devido ao jogo Goiás e Paraná Clube. Um abraço! Valeu, gente. Fique com Deus.